Você é especialista em disfagia, Isso, minha né? paixão O que é também disfagia? é o problema de deglutição, né? De alguma forma, essa deglutição não está sendo eh, amplamente sendo usada a função dela, né? De alimentar, nutrir a pessoa. Então, tem o risco, né? De desnutrição, desidratação, de aspirações e causar pneumonia ou às vezes até a morte por sufocamento. E quais são os principais causadores de uma disfagia? Doenças neurológicas, a presbifagia que a gente chama, então do mesmo jeito que o idoso às vezes tem aquela fraqueza muscular em membros inferiores, ocorre também na garganta. Então a presbifagia, doenças neurológicas tipo Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, todos têm esse envolvimento com a área de deglutição e acometem. E a deglutição, ela não é então algo, como que eu posso dizer, natural, ela é ensinada. Você tem que ensinar a deglutir. A deglutição, Aham. de início, quando a gente começa ali na sucção, é um Sim. reflexo. Por Aham. volta de 4 meses, essa criança começa a deixar de ser um reflexo e passa a ser voluntário, né? Mas a gente faz de uma forma automática. Ninguém para pensar, eu vou Sim. engolir agora. Até Sim. porque a gente saliva o dia inteiro e a deglutição em várias ao longo do dia, Sim. né? Mas quando se perde, a gente nota, né? E aí começa as tosses, os engasgos, e aí você pergunta pro idoso: ah, você engasga? Não, não engasga. Ah, você tá tossindo? Quando toma uma água, ou então um sólido? Ah, acontece várias vezes a tosse. Então, assim, já está no risco, né? Então, vamos fazer exercícios que, vou te falar, na semana ali, o paciente vai para casa, faz os exercícios, já fala, olha, diminuiu meus engasgos, a minha tosse. Aí, ligado a isso, né, em conjunto com isso, eles referem diminuição de secreção pulmonar, dormir melhor. Uhum. Então os primeiros sinais de uma disfagia podem ser engasgos, Isso. tosse. Tosses relacionadas à refeição, Uhum. Sim. à ingesta de líquido. Ok. E não necessariamente, então, a pessoa liga que é uma dificuldade de engolir. Isso é porque começa tão sutil Sim. que a pessoa não percebe, não Uhum. percebe. E quais são os exercícios de reabilitação? São exercícios de força, Sim. né, e mobilidade dos Uhum. órgãos fonoarticulatórios, seja de língua, lábio, de elevação de laringe, de voz, porque tem relação, porque tem que ter uma cooptação de prega vocal adequada, Sim. né? Quando a gente deglute, há um fechamento da prega vocal, uma elevação da laringe para aquele bolo passar por trás, na faringe há uma relação, né, tanto do ar que passa ali, como do alimento. Então, tem que se fechar, prega vocal, elevação de laringe, para a comida passar ali por trás, sem entrar na laringe, né? Sim. E procurar o pulmão. Então, passa ali por trás para chegar no esôfago. É mais comum em idosos? É mais comum em idosos. Mais Pacientes restritos comum ao leito? restrito ao leito, né? E assim, muitos de problemas neurológicos, os AVCs, né? Então, muitos, além das afasias, vêm junto à disfagia. Afasia é. Afasia, desculpa. Não, fique à vontade, tranquilamente. Afasia, a pessoa às vezes compreende, então depende do tipo de afasia que a pessoa Sim. tem. Normalmente são problemas acometidos depois de um AVC. Sim. E aí, essa pessoa às vezes compreende bem o que você está falando, quer se expressar e não consegue. Não vem a palavra correta, ou então ela fica repetindo uma mesma palavra e não consegue ter essa troca, essa expressão de uma forma tão efetiva. Há vários tipos de afasia, as mais conhecidas, a de De Broca brocar. e de Wernicke. Sim, Broca de expressão, Wernicke de compreensão. E sim. tem algumas que entrelaçam aí entre as duas. Então, a de brocar, a pessoa ela entende, mas ela não consegue expressar. Isso, A de isso, verme que a pessoa
Ela Tem, consegue expressar, mas ela não mas entende. às vezes peça assim, elefante, estou Sim, aqui e falo uma coisa totalmente desconecta, né? certo. E o familiar que geralmente deve perceber, então, essas afasias, né? Ou. Normalmente já, como acomete o AVC, né, acomete uma Uhum, parte do corpo, né, uma sim, hemiplegia, né, o entortar da boca, então já logo vai para um pronto atendimento, né, sim. e ali começa a se conduzir um tratamento que chega no neurologista, que vai encaminhar esses pacientes conforme a necessidade, seja para uma fonoaudióloga, um fisioterapeuta, um TO, né, terapeuta ocupacional, aí psicólogo, uma equipe interdisciplinar para que essa pessoa tenha uma melhor resposta, né, ao tratamento. E são reversíveis? Algumas sim, Algumas. sim. Uhum, Algumas sim, outras não, realmente. Aí a gente tem que procurar, às vezes, uma comunicação alternativa, uhum. né, para estar auxiliando essas pessoas.